Os bandeirantes eram homens principalmente paulistas que atuaram na captura de escravos fugitivos, aprisionamento de indígenas e outras tarefas relacionadas. Atuaram também na procura de pedras e metais preciosos pelo interior do Brasil. Andavam sempre armados e usavam violência na captura de índios e escravos fugitivos. Os bandeirantes foram responsáveis pelo desbravamento do território brasileiro, expandiram o território brasileiro para além das fronteiras determinadas pelo Tratado de Tordesilhas. Tinham geralmente como ponto de partida a cidade de São Vicente e São Paulo. Caminhavam seguindo o curso dos rios como, por exemplo, o Rio Tietê. Os principais bandeirantes foram Fernão Dias Pais, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Domingo Jorge Velho, Antônio Raposo Tavares, Nicolau Barreto, Manuel Preto, Jerônimo Leitão e Francisco Bueno. Estes homens, que saíam de São Paulo e São Vicente, dirigiam-se para o interior do Brasil, caminhando através de florestas e também seguindo o caminho por rios. O rio Tietê foi um dos principais meios de acesso para o interior de São Paulo. Estas explorações territoriais eram chamadas de entradas ou bandeiras. Enquanto as entradas eram expedições oficiais organizadas pelo governo, as bandeiras eram financiadas por particulares, senhores de engenho, donos de minas ou comerciantes. Expedições que tinham como objetivo predominante capturar os índios e procurar por pedras e metais preciosos. Contudo, estes homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista do território brasileiro. Tendo como conclusão, pode-se dizer que os bandeirantes foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando os sertões além do Tratado de Tordesilhas. As grandes expedições começaram em 1554, tendo como principal ponto de partida a vila de São Paulo de Piratininga, a atual cidade de São Paulo. Eram viagens arriscadas e muitas vezes sangrentas, organizadas para explorar o território brasileiro à procura de riquezas minerais, novas terras e escravos. A princípio, essas viagens eram chamadas de entradas e contavam com financiamento e apoio do governo colonial. Já as bandeiras eram empreendimentos particulares, financiados por fazendeiros ou comerciantes que esperavam lucrar com os resultados da empreitada. Os motivos que moviam os bandeirantes eram três. Primeiro, a riqueza. Comerciantes endinheirados organizavam bandeiras para descobrir novas minas e depósitos de ouro, prata e pedras como a esmeralda. Em segundo, a propriedade. Fazendeiros e financiadores usavam as expedições para ampliar suas terras, aumentando o território para cultivo ou criação de gado. Por fim, a mão de obra. Muitas viagens tinham como objetivo recapturar escravos fugitivos ou então encontrar índios que pudessem ser escravizados. Um exemplo de expedição é a tropa sem elite. As expedições tinham umas 50 pessoas e contavam tanto com homens livres, por exemplo, mateiros que conheciam a região a ser explorada, como com escravos negros e índios. Os escravos ficavam com o trabalho duro, como arrastar as canoas fora dos rios. Bom dia, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre a expansão de terras do Bandeirantes. Foi a partir do século XVII que as terras do interior do Brasil passaram a ser rotineiramente exploradas pelos bandeirantes. O desbravamento e povoação dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras chamadas de entradas de bandeiras. As entradas geralmente eram expedições oficiais, ou seja, foram organizadas pelo governo da autoridade colonial. Já as bandeiras tinham motivação particular, isto é, eram organizadas por colonos que se estabeleceram nos povoados. Os historiadores ainda hoje debatem sobre a caracterização dos dois tipos de expedições, mas ainda assim acentuam a diferenciação mencionada acima. O mais importante é entender os fatores que ocasionaram a criação das entradas e das bandeiras, e as mudanças que essas expedições provocaram no processo da colonização do Brasil. As entradas e bandeiras foram expedições organizadas para explorar o interior com o propósito de procurar riquezas minerais tais como ouro, prata e pedras preciosas. Outra tarefa difícil era reunir homens que estivessem dispostos a penetrar a mata adentro e permanecer muitos meses no interior, sem a certeza que retornariam com vida para seus povoados, e do êxito que teriam na descoberta de riquezas ou no enfrentamento e apresamento dos índios. Apesar de terem tido grande participação na expansão do território brasileiro, também tiveram uma enorme influência na escravidão do Brasil. As bandeiras eram expedições que procuravam três coisas: riquezas, índios e escravos fugidos.
Na verdade, muitas pessoas os viam como gente que vive do que rouba, pois ao achar aldeias indígenas formadas por jesuítas ou quilombos, eles invadiam e traziam as pessoas de lá para vender e escravizar. Uma imagem que temos dos bandeirantes que está errada é com relação à aparência. Na verdade, poucos dos tais paulistas eram brancos. A maioria era índio e mamelucos, mistura de índio com português. As expedições eram lideradas pelos poucos homens brancos, enquanto a maioria eram escravos. Um dos bandeirantes que marcou a história ao invadir territórios de escravos fugidos foi Domingos Jorge Velho, que destruiu o quilombo dos Palmares e matou o líder deles, o Zumbi, que hoje é uma figura que marca o Dia da Consciência Negra. Raposo Tavares também foi um dos bandeirantes que atacou as missões jesuíticas no estado do Rio Grande do Sul, que na época era território espanhol segundo o Tratado de Tordesilhas. Então, os bandeirantes podem ter servido de exploradores de terras e desbravadores de territórios, mas também deviam ser reconhecidos pelos seus outros atos, como a caça por escravos e o tráfico de pessoas para a escravidão em São Paulo, nas lavouras de café. Os bandeirantes são considerados heróis da história nacional, pois através das suas expedições, conhecidas como bandeiras, que o território foi explorado e também mantido, pois encarregavam-se de descobrir novas terras e riquezas. As expedições eram financiadas tanto por particulares, como os fazendeiros, mineiros, comerciantes, quanto pelo próprio governo, com o intuito de desbravar e conhecer as terras a serem ocupadas. Diversas atividades econômicas originaram-se das bandeiras, inclusive o comércio, que era feito pelos tropeiros.